Aleluias. Paz do Senhor Jesus, queridos. Amém? Nós recebemos aqui um recadinho. A Antonella, filha do pastor Wagner, vai ser apresentada no domingo. Glória a Deus. Glória a Deus, linda e um grande presente de Deus. Deus seja louvado por isso. Abra a tua Bíblia, Isaías 38. Isaías capítulo 38. Eu vou já ler para a gente ganhar tempo. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Amém? Curve tua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, te louvar, Senhor, te bendizer, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és um Deus digno de toda honra e de toda glória. Eu quero te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Deus, e que eu possa ser fiel em nome de Jesus e não me esquecer de nada, Senhor. Porque eu quero glorificar o teu nome. Eu quero hoje, Senhor, exaltar o teu nome. Te exaltar pelas maravilhas, pelos milagres, pelos prodígios, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor fará, Senhor, pelo teu zelo, pelo teu cuidado com nossas vidas. Quero te agradecer, te exaltar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Irmãos, eu quero hoje contar um testemunho para vocês. Eu disse para o pessoal da oração, né, fizemos 10 dias de oração, que eu ia contar hoje o meu testemunho. Deus, Ele é maravilhoso, Deus é fiel. Eu contei que eu tive um sonho, que o Senhor disse que no dia 29 eu ia estar com a minha bênção. E eu tomei posse, né, dessa visão, tomei posse, criei mesmo, e foi assim mesmo que Deus fez. Amados, quando nós temos um milagre urgente aqui na igreja, eu já vinha passando mal, de muitas dores, um cansaço assim muito além. Eu sei que a gente trabalha, corre muito, mas eu estava percebendo um cansaço muito além. Nas viagens, então, era assim, quando eu voltava, demorava 10 dias para me recuperar e depois voltava de novo. E com muitas dores em todos os lugares do corpo. E orando ao Senhor. E nesse período eu tive 3 sonhos. Eu sonhei que eu ia operar o fígado. E quando eu estava entrando na sala de cirurgia, um médico dizia: você não vai ser mais operada. E eu dizia para ele: eu sei por quê, porque Jesus vai me curar. Depois tive um outro sonho, que eu estava sendo operada, ia ser operada novamente. E de novo, na hora de entrar na sala de cirurgia, o médico dizia: não tem médicos para te operar. E no sonho eu dizia: porque Jesus vai me operar. Aí o terceiro sonho que eu tive, eu sonhei que eu estava numa sala de cirurgia, mas tinham 3 anjos. E eles diziam que eram eles que iam me operar por ordem de Deus. E naquele dia eu tomei posse. Eu criei mesmo que Deus estava fazendo algo muito grande. Eu sentia muitas dores. Eu operei a vesícula e sentia muitas dores no fígado, assim perto. Sabia que tinha algum problema, porque Deus, Ele tinha me mostrado em sonho, e eu acredito, e estava orando, ungindo. Pedi ao pastor Ricardo para me ungir também. Nós estávamos em oração.
E no milagre urgente foi o meu pedido, pela minha saúde, foi um dos meus pedidos. Deus, eu preciso de saúde para continuar, porque a peleja aqui não é fácil. Aqui não é moleza, a gente tem que estar bem mesmo, 24 horas, né, para fazer a obra de Deus. E eu estava em oração pedindo isso. E no milagre urgente, eu tomei posse mesmo, irmãos, eu criei mesmo. E naqueles dias do milagre urgente, a Simone foi à médica dela e ela fez uma coisa por mim, né? Ela trouxe todos os exames para eu fazer. Não fui à médica e a médica mandou todos os pedidos. Fiz um check-up geral de muitos exames, sangue, ginecológicos, também exames para ver o osso, fígado, tudo. Fiz um check-up. E com essa questão de muito trabalho, de muita viagem, eu tardei e não fui buscar os exames. No dia que nós começamos 10 dias de oração, eu não sabia que eu estava começando a ser provada. Exatamente no dia que nós começamos 10 dias de oração, estávamos na rua e deu para a gente buscar os exames. E quando eu abri os exames, irmãos, só fazendo outra, viu? Porque estava tudo estragado já. Só fazendo outra. Misericórdia. Deu no sangue problema muito próximo a uma diabetes. Deu problema no fígado. Deu um cisto no seio esquerdo. Um nódulo no direito. Problemas no útero. Tudo que vocês podem imaginar. E aquele dia eu fiquei realmente abatida. De manhã eu tinha dito, eu vou hoje, que bênção, eu não tenho nada para fazer à noite, eu vou na igreja, que era culto de segunda-feira. Nossa, finalmente eu vou conseguir ir a um culto na nossa igreja. Mas a Deza disse para mim, olha, a pessoa que ia pregar lá no meu culto, que ela faz de segunda, não vai. E você pode ir? Eu disse, posso. Eu falei, amém, Senhor. Eu ia ao culto na igreja, mas amém. Tenho que fazer a obra, amém. Só que eu não tinha pego os exames ainda. Tinha vindo ao culto pela manhã, que foi tremendo. E à tarde, só no final da tarde que eu peguei esses exames. Mas eu disse, amém, Deus. Eu creio no impossível. Esses exames eu fiz antes do milagre urgente, eu creio. Fui nesse culto, irmãos, que não era para eu pregar. A pastora Simone contou o testemunho dela, da vida dela. Foi tremendo, certamente Deus falou com muitas pessoas, mas naquele dia as irmãs lembram, e hoje elas vão entender, que eu chorei que nem nenenzinho, quando quer mamar e a mãe não dá. Ela começou a contar que ela teve um câncer, que foi na mama direita, e que ela passou por quimioterapia, e que ela sofreu muito, que ela perdeu o convênio. E quando ela ia contando, irmãos, o fogo de Deus ia me queimando. Eu me sentia totalmente queimada mesmo pelo fogo do Espírito Santo. Que eu estou sentindo aqui agora, contando para vocês a mesma coisa. Eu senti um fogo de Deus. E eu só orava, Deus me livra, Deus me livra, Deus me livra. E ela contando da cura dela, mas eu ousei, Senhor, me livra desse processo. Me livra de todo esse processo que ela passou, livra a tua igreja. Livra. E às vezes pessoas veem a gente e acham que a gente não tem problemas e fala, pastor é isso, pastor aquilo, não sabe o que a gente passa, não sabe das nossas dificuldades também, às vezes até falta de tempo de ir ao médico, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, irmãos. Mas naquele dia eu chorei muito na presença de Deus e pedi ao Senhor. Irmãos, não preguei. Eu ouvi, só fui ouvir aquele testemunho da irmã. E eu cheguei em casa, estava abatida sim, confesso, mas crendo, Deus, porque o Senhor já tinha trazido uma palavra através da pastora Simone, através da Deza, elas já tinham tido visões, elas já estavam profetizando cura, a pastora Maria João também já começou em oração, e ela disse, olha, Deus me deu uma palavra, você não vai morrer, Deus vai pôr as mãos. Mas aquela angústia no meu coração, disse, Deus, eu quero saber se eu vou passar por esse processo todo. Eu quero que o Senhor me prepare para passar. Eu quero fé, Senhor. Eu quero posicionamento, eu não quero recuar. E comecei a orar a Deus, Senhor,
trabalho, o coração da igreja, dos meus filhos. O Senhor está no controle e eu creio. E aí o pastor Ricardo disse, não, eu estou completamente em paz. Deus é Deus e eu estou completamente em paz. E aí eu tirei uma palavra na segunda-feira, isso era meia-noite, 1h da manhã, já de terça. E ali Deus me deu paz. Deus me deu uma paz muito grande mesmo. Me deu tranquilidade que Ele ia me dar vitória. E aqui, nos 10 dias de oração, depois a gente entendeu, meu Deus, glória a Deus que eu estou no altar orando, glória a Deus que a igreja está orando, glória a Deus que nós estamos nos movendo e guardando aquilo no meu coração e confiando no Senhor, confiando nesse Deus do impossível. Irmãos, mas eu fui fazer uma coisa, eu resolvi que na hora que você está passando pelo processo, você faz votos. E eu fiz 3 votos a Deus. Senhor, me cura, me livra, que eu vou cantar, Senhor, 3 louvores em espanhol na igreja para te adorar. Irmãos, eu não sei nem falar português, né, direito. Olha que voto bobo que eu fiz. Mas eu amo espanhol, amo. Eu acho lindo demais louvores em espanhol. E eu fiz esse voto. Vocês tenham fé, confiem em Deus, fiquem firmes e não saiam da igreja, amém? Sejam fiéis. Vamos passar junto à prova. Pois foi meu primeiro voto. O segundo voto é que eu vou ungir na quinta-feira que vem todas as mulheres aqui. E os pastores vão ungir todos os homens. Nós vamos repreender esse mal, essas setas de enfermidade. Então todas. E quem for participar dessas unções, vai ter que fazer comigo o terceiro voto. Que são 3 dias de jejum, o jejum de Esther. Quem não pode, não tem problema. Nós não vamos excluir ninguém. Mas se os pastores e pastoras quiserem participar, vão ter que fazer comigo esse propósito aí. Para a gente ver cair por terra essas sentenças malignas. E depois todos estão liberados para fazer exames aí, homens e mulheres. Porque Deus vai fazer milagres aqui. Em nome de Jesus. Bom, queridos. Fiz esses votos que só o sangue do Cordeiro de Deus. Vocês não têm noção das minhas madrugadas cantando. Ai, Jesus amado. O sapato aperta, a gente esquece. Que não sabe falar nem português, né? Mas amém. Aí, queridos, a gente continuou aqui na campanha. E o meu coração entrou numa paz tremenda. Tremenda mesmo, confiando em Deus. Descansando no Senhor mesmo. Passando esse processo, mas descansando em Deus. Peguei todos os exames. Agora, terça-feira, levei para a doutora. E para a honra e glória do nome de Jesus. Irmãos, para a honra e glória do nome de Jesus. Ela disse, não é câncer. Você está livre disso. O seu açúcar no sangue está controlado agora. Você tem que cortar doce. E eu só vou fazer um tratamento de fígado. Porque eu estou com um pouco de gordura por conta de ter já feito uma cirurgia, de ter tirado a vesícula. Então eu vou ter que emagrecer, viu, irmão? 5, 6 quilos. Não saiam por aí dizendo que a pastora está morrendo. É uma ordem do médico, eu vou tentar obedecer. Não tragam mais bolo para mim, em nome de Cristo. Porque vocês são más, são cruéis. A Miriam é má, é cruel. E eu vou fazer esse regime e vou obedecer ao Senhor, amém? Porque o pastor diz, pode trazer que ele come. Porque, irmãos, a vida é tudo de mais precioso que a gente tem. Tudo de mais precioso que Deus pode nos dar. E mais uma vez na minha vida, o Senhor me deu vitória. Mais uma vez na minha vida, Deus foi comigo. Mais uma vez na minha e na tua vida, porque você vai ver o que Deus vai fazer neste lugar. Eu disse, Senhor, eu quero avivamento sim na igreja. Eu quero, Pai. Eu quero ser a primeira a crer, a tomar posse e a declarar a minha vitória naquele altar. E eu estou aqui, irmãos, para dizer que esse Deus é um Deus do impossível, é um Deus fiel, é um Deus que realiza muito além.
do que pedimos, do que pensamos. E nessa passagem que eu li, na casa de um homem de Deus, acontece um dia que este homem fica enfermo. E ele recebe uma palavra de Deus, dizendo: olha, arruma a tua casa. Arruma a tua casa. Procura colocar essa casa em ordem, porque você vai morrer. É muita intimidade com Deus para ouvir isso. É muita intimidade. Tinha muita intimidade com Deus. E ele prova na resposta dele ao Senhor o grau de intimidade que ele tinha com Deus. Ele prova na resposta de oração dele ao Senhor a liberdade que ele tinha com o Senhor, Espírito Santo. E esta mesma liberdade e intimidade que Deus quer que a igreja tenha com Ele. Ele poderia dizer: essa voz aí não é de Deus, essa voz aí é do inimigo, isso aí é o homem que está falando. Mas a intimidade de Ezequias com Deus era tão grande. Mas a Bíblia diz que ele virou para o lado e começou a falar com Deus assim. E disse, no verso 3, ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele disse: Senhor, eu quero te lembrar, Deus, de quem eu sou na tua presença. Ele tinha um tesouro que dinheiro nenhum jamais poderia comprar a vida dele, restaurar a saúde dele, dar a ele vida. Nada do que a gente possa conquistar, nada, irmãos. Nada. Vem na nossa lembrança tantas coisas. Vem no nosso coração, sabe, uma alegria tão grande. Em todos esses dias, tudo que Deus estava falando, que valeu a pena, que vai valer a pena, e que Deus é fiel, e que eu corro mesmo para Deus. Eu corro mesmo para Deus, eu me prostro para Deus, eu adoro mesmo esse Deus, e eu me escondo nele mesmo, porque é dele que vem o meu socorro e a minha fortaleza. E foi o que este homem fez. Ele se prostrou, ele disse: Deus, eu sou teu ungido, eu sou teu servo, Senhor. Ele fez o que está escrito em Mateus 6. Vou ler também Mateus 6, que a pastora Cida já ministrou aqui. Mas eu vou ler no, acho que verso 19, se eu não me engano. Versículo 19. Isso, que diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Irmãos, você pode ter certeza que tudo que a gente faz diante de Deus está com Deus. Deus, ele não se esquece. Deus, ele é fiel. E às vezes a gente pensa que não está valendo a pena, que Deus não está vendo, que as coisas não acontecem. Mas nós precisamos nos preocupar em ter tesouros. Nós precisamos nos preocupar em ajuntar tesouros celestiais. Fruto. Precisamos ter, diante de Deus, entregar a esse Deus coisas boas. Que quando Deus olhar, Ele possa te dar uma resposta daquilo que você mesmo plantou. Porque a igreja precisa plantar coisas boas. A igreja precisa confiar na palavra fiel do Senhor. E quando nós estamos diante de Deus fazendo isso, ajuntando tesouros nos céus, eu creio que isso gera para nós, servos de Deus, intimidade. Como teve esse homem de dizer: Deus, lembra de quem eu sou. Lembra de que eu tenho andado diante de Ti. Lembra, Senhor, que eu tenho lutado para fazer a Tua vontade. Será que todos nós hoje podemos fazer essa oração diante de Deus? Será que todos nós, diante de uma má notícia, de um momento difícil, irmãos,
a gente pode dizer: Deus, eu quero te agradecer e te louvar, Senhor, porque eu estou contigo, porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha fortaleza, eu tenho procurado andar, Senhor, nos teus caminhos. A Bíblia diz em Apocalipse que nós temos que guardar a nossa coroa, nós temos que vigiar. O Senhor, Ele diz que se nós guardarmos a palavra dEle, se nós não negarmos o nome dEle, no dia da tentação que virá sobre todos, Ele nos livrará. Veio um ministro lá da Paraíba, o pastor Antônio. Eu nunca mais esqueci de uma ministração dele, que ele falava assim: eu sou rico, eu sou milionário, eu tenho tudo que eu quero, meu Deus é muito bom, eu sou milionário. Ele estava dizendo que ele era rico da bondade de Deus, da benignidade de Deus, da fidelidade de Deus. Não tem riqueza maior. Ele dizia: eu sou muito próspero. E a partir daquele dia lá eu disse: Senhor, essa é uma grande verdade. Nós somos milionários. Nós não temos noção das riquezas celestiais que Deus já tem abençoado a sua igreja, o seu povo, com bênçãos que a terra não poderia nos dar. Você é milionário. Você é rico no Senhor. As bênçãos do Senhor estão sobre a tua vida. A mão que livra está sobre a tua vida. Você é próspero. As coisas vão dar certo para você porque você tem tesouro. Você tem que juntar tesouro nos céus. Abra em Esther, no capítulo 3. Ora la suri cantaramana. No capítulo 6. O rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. Achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícias de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhes fez. Então disse o rei: quem está no pátio? Ramã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Irmãos, olha que Deus tremendo. Olha como é bom você ter tesouros nos céus. Ramã já tinha preparado a forca, já estava determinado a morte de Mardoqueu, já estava determinada a ruína, mas ele estava lá na porta, vestido de saco, em jejum, buscando a presença de Deus, confiando em Deus. Ele estava ali prostrado e de repente esse Deus altíssimo, esse Deus poderoso, tira o sono de um rei. Quando você perdeu o sono, você dê glória a Deus e vá correndo buscar Deus. Quando a gente perde o sono, ou você vai buscar Deus e vai orar e vai aproveitar e vai absorver tudo que Deus tem para você, ou a pessoa vai ficar reclamando, se chateando a noite toda. A melhor coisa é buscar ao Senhor. E aí então esse rei perde o sono porque Deus queria falar com ele, tratar com ele. Deus já estava gerando o livramento de Mardoqueu, que estava lá sentado, lá de roupa de saco, em jejum, esperando o milagre do Senhor. Porque quem espera no Senhor renovarão suas forças, voará com asas como águias, correrão, não se cansarão, porque é fiel aquele que te chamou e que te escolheu. Quem está guardando, confiando, obedecendo, pode ter certeza de uma coisa: Deus não chega atrasado. Aparentemente aqui não tinha mais jeito. Já era madrugada. Já no outro dia ele seria enforcado. Aparentemente não tinha mais saída. A Bíblia diz que Deus trabalha por você enquanto você dorme.
quando você descansa em Deus, está buscando ao Senhor, Ele está trabalhando por você. E eu vou te dizer mais, aparentemente o tempo passou, já foi, não tem mais jeito, mas o Deus que ressuscitou Lázaro está aqui nesta noite, está dizendo que a sua data, a sua agenda pode não bater com a dele, mas a dele vai dar certo, a nossa não dá. A dele sempre dá certo, o horário dele sempre é fiel. É o Deus de Lázaro, é o teu Deus. E estava esse homem aqui, Mardoqueu, em espírito, buscando a presença de Deus, porque ele queria. Ele não estava buscando só por ele, ele estava buscando pelo povo de Deus. E aí esse homem, esse rei, começa a ler as crônicas, os acontecimentos dos dias que já tinham se passado. E ele lê lá que Mardoqueu traz para ele um grande livramento, ele ia morrer. E Mardoqueu vai lá e avisa, olha, estão tramando contra o rei, querem matar o rei. Mas que coisa, um homem faz o bem e não acontece nada. Às vezes você está fazendo coisas para Deus e você diz, Deus, não acontece nada de bom para mim. Senhor, o Senhor não viu, o Senhor parece que não moveu, não aconteceu nada. Eu pensei que eu ia fazer a campanha e que tudo ia mudar. Eu pensei que eu ia fazer o bem e que eu ia receber algo de Deus. Mas quem faz para Deus tem que saber que Deus não deve nada para ninguém. E ele diz que o galardão está com ele, que ele é fiel e ele tem uma porção dobrada para a sua vida. Então certamente Mardoqueu, ele fez porque era um homem de Deus, fez o bem, aguardando e esperando no Senhor, porque os homens não fizeram nada, ele não recebeu nada. E o rei pergunta o que aconteceu de bom para ele. Naquele momento, que era o momento que Mardoqueu precisava, Deus falou ao coração desse rei, quebrantou o coração dele. O que foi feito por esse moço, por Mardoqueu? O que foi feito? Nada, não fizeram nada. Tudo que você plantou diante de Deus vai dar frutos, assim te diz o Senhor. E você vai ter notícias de coisas que você fez para Deus, que talvez você já se esqueceu, mas Ele não, porque Ele é fiel. Irmãos, Deus é tão fiel, tão poderoso, que Ele apaga, Ele esquece os nossos pecados. Mas aquilo que você está plantando diante de Deus, as coisas boas que você fez, ninguém fez nada por você, ninguém se lembrou de você, ninguém deu um tapinha nas suas costas para dizer, poxa, olha Mardoqueu, valeu, hein? Você livrou a vida do rei, ninguém fez isso. Mas aquele que é fiel, que não dorme, que não cochila, que sabe a hora que você precisar realmente. Vamos ver se tem tesouros. Vamos ver como é que está o banco dele no céu. Vamos ver como é que está a vida dele diante de Deus. Ajunteis tesouros no céu. Ajunteis tesouros no céu. Vamos ver como é que estão as orações dele. Vamos ver como é que estão os frutos. Quais são os frutos que ele tem dado. Irmãos, não é em vão. Não é em vão, esse Deus é real, esse Deus é poderoso. Aguenta firme mais um pouquinho, aguenta firme, faça a vontade de Deus. Não desista de Deus, não desista de fazer o bem, não desista de ouvir a voz do Espírito Santo. Não desista, porque Ele não vai tardar na sua vida, Ele é fiel. Ele é fiel. O que foi feito? O que foi feito, o que o homem fez? Fez uma forca. O que o homem fez? Ficou com inveja dele. Sabe por que Ramã queria enforcar ele? Porque ele não se curvou, porque ele não se dobrou, porque ele não honrou. Ele achava que ele tinha que se curvar para ele. E Mardoqueu só se curvava para o Senhor Todo-Poderoso. Sabe qual é a ira
mentira de Satanás. Sabe por que tanta inveja, tanta perseguição? Porque você foi chamado para se curvar para Deus. É para Deus que você vai se curvar. É para Deus que você vai se jogar no chão. É por Ele que você vai chorar. Você vai celebrar. Você vai exaltar esse Deus que é fiel, que é poderoso. E ele não entendendo isso, mas como assim? Eu sou o máximo, eu sou o cara, eu sou íntimo do rei. O rei disse, quem é que está lá no pátio? Ramã está lá no pátio, chama ele. E ele entra todo feliz. Poxa, está me chamando, já vou receber grandes bênçãos. Tem mais vitória para mim. Ele estava lá para convencer o rei a matar Mardoqueu. Você viu outro homem, você conseguiu ler nessa Bíblia um outro homem que dava referência de Mardoqueu? Não. Foi o Deus Altíssimo que fez o rei ver o que estava acontecendo. E ele perguntou o que foi feito para ele. Qual foi a bênção que ele recebeu? Tinha um outro dizendo, não, mas ele é bom. Olha, Mardoqueu merece. Não mata ele, não tinha ninguém. Mas aquele que é fiel está julgando a tua causa. E manda te dizer assim. É tempo de honrar aqueles que me honram. É tempo de trazer novidade para aqueles que me honram. Para aqueles que têm compromisso com a minha palavra. No verso 6 diz, entrando Ramã, o rei lhe disse, que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse no seu coração, de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Quem passa na frente daquele que Deus escolheu para honrar? Quem tira a honra daquele que Deus escolheu honrar? Quem vai mexer com aquilo que Deus preparou para você? Quem vai tirar a Massuri Canchorabarabanai, o milagre, a vitória e a bênção que está determinada para você? Podem se achar melhor, podem se achar mais capacitados, podem dizer que trabalharam mais, podem dizer tudo o que quiserem, mas o que Deus tem preparado para você é teu, assim te diz o Senhor nesta noite. No coração dele ele dizia, eu mereço mais. Porque tem gente que chega a pensar que Deus é injusto. Chega a pensar que não é Deus. Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Ele honra quem Ele quer honrar. Ele abençoa quem Ele quer abençoar. Ele escolhe quem Ele quer escolher. Porque Deus está vendo toda a plantação lá atrás. Não vai, não, queridos. Você não vai perder o que você fez diante de Deus. Você não vai ficar em desonra. Porque há um Deus aqui que é fiel, que é poderoso, que é um Deus de misericórdia, de graça, de bondade, de fidelidade. Que não é injusto, que não nos chamou para competirmos, mas ai daqueles que se colocarem à tua frente para roubar aquilo que Deus tem com você. Ora lassura lamanai. No coração dele, ele era o melhor. No coração de Mardoqueu, Deus era e sempre será o melhor. No nosso coração tem que estar isso. Deus é o melhor. O que Deus fizer por mim, o que Deus tem por mim é o melhor. Amém? Entre os mais excelentes eu te escolhi. Entre os mais excelentes, melhores que nós, mas eu te escolhi, diz o Senhor. Não se compreende, não se entende tanto amor, tanta benignidade, tanta graça, sem olhar para a cruz. Não se entende, às vezes nem se aceita, porque é tanto amor
não merecemos. É a graça, amor imerecido que Deus tem com a sua noiva, com a sua igreja. E nessa noite, queridos, essa palavra que o Espírito colocou no meu coração: junte tesouros no céu. Faça o bem sem ver a quem. O que tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E o que está se achegando aí, achando que vai passar por cima de você, olha, quem te pôs é fiel. Quem te chamou, quem te deu esse lugar de honra, quem te chamou para algo muito maior que você, Ele é poderoso. Nós temos que sair às vezes da casa de Deus e enfrentar gigantes. Mas uma coisa é certa. Ore canchora lashe kalhabas. Ora masure le bashore cantere balabas. Ore balasure chere barabanai. Uma coisa é certa, igreja. Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Ele não vai te perder de vista. Você pode colocar diante de Deus a tua petição e as tuas orações. E você vai ver que vale a pena. Talvez hoje parece que não tem nada. Mas chega um dia na nossa vida e chega um momento que o Senhor diz: olha, traga à tua memória aquilo que te dá esperança. O que é Deus que vai me dar esperança? O que vai te dar esperança é fazer minha vontade, é obedecer minha voz, é plantar. Para se colher tem que plantar, é obedecer, é se lembrar do que você está fazendo para Deus com alegria, porque não é em vão. Não é em vão, queridos. Não é em vão. Pelo que disse Ramão, rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real do que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado. Ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiorais senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Curva tua cabeça, meu querido. Ore canchora labachara manai. Ore lebalabachura lamanai. Ore cantarabalabassoi. Eu quero adorar esse Deus. Eu amo esse Deus. Eu amo esse Deus com tudo que eu sou. Eu quero dar ao meu Deus coisas que me custem. Porque eu amo esse Deus. O que Ele tem de melhor, Ele tem nos dado. Eu amo esse Deus. Eu amo esse Deus pela grandeza, pelo amor dEle. Que quando parece, Senhor, que estamos cercados sem saída, Deus, o Teu amor nos surpreende, Pai. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor, porque o Teu amor, Pai, Teu amor me alcançou primeiro. Ora la shuria la balabana. Vagaba sin rumbo, sin dirección, sin sueños, sin planes.
Quanta frustração quando tu amor me ha encontrado. Que amor é este? Que amor é este que encontrei? Que amor é este que me pecados perdonou? Que amor é este que la muerte enfrentou? Que amor é este? Vagava sem rumo, sem direção, sem sonhos, sem planos. Quanta frustração quando tu amor me ha encontrado. Que amor é este? Que amor é este que me pecados perdonou? Que amor é este que la morte enfrentou? Que amor é este? Cambiou minha vida e me leva lejos. Que alegria, quanta esperança, el amor de Jesus. Pecados perdonou. Que amor é este que la morte enfrentou? Que amor é este? Que amor é este? Que amor é ora la suyanda haste basharamai. El amor de Jesús. Oh, alabashere de balabasore alamanai. Aleluias. É tempo de Deus te honrar. É tempo da igreja pagar votos. É tempo da igreja pagar votos ao Deus Altíssimo. Não por força, não por violência. Ora la suyanda hasuminai. É tempo de você entregar ao Senhor o teu melhor. É tempo de você descer na presença desse Deus que é poderoso. Pois no dia que um homem com intimidade com Deus não pudesse levantar de uma cama, ele só vira o rosto para a parede e diz: Deus, lembra de quem eu sou, Deus. Deus não faz questão de aparecer para os homens, mas
Mas eu não quero fugir da tua presença, Deus. A ponto deste homem quando não pudesse levantar, ele só vira de lado. Senhor, lembra-te que andei contigo em sinceridade, em retidão, Senhor. Ela sumi rache cante rabassou. Ore canchore barabassou. Na vida se perde muitas coisas, amados. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, para que você não perca a intimidade com Ele. Um Deus que avisa, um Deus que revela, um Deus que se move, um Deus que diz: pode ficar em paz. Oh, dejando as demás de canchou rábias de calábrias. Um Deus que se move na vida daqueles que o buscam. Está aqui esse Deus. Ajunteis tesouros nos céus, você não vai ser roubada nunca. Nunca o ladrão vai te roubar. Nunca vai poder tocar naquilo que você tem com Deus. Nunca vai poder, eles nunca vão poder tocar. Sabe o que traz paz ao nosso coração? É saber que nunca vão poder mexer. Nunca, nunca, nunca. Ainda que o inimigo lute de um lado, de outro, até possa ter tirado algumas coisas, com permissão de Deus, porque tu serás restituído em nome do Senhor Jesus. Mas de tudo ele não pode mexer. Orele surie. Como é que pode um homem numa cama sem força? Nem pode se levantar. Um homem que certamente não tinha mais nem voz. Quando a gente perde as forças, quando a gente perde a voz, quando às vezes perdemos até a saúde, perdemos até as forças. Quantas vezes não tivemos forças nem de levantar de uma cama? Me perguntaram já qual é a melhor oração. Aquela que a gente se joga no chão, que se ajoelha. Eu vou dizer a você a melhor oração. É aquela que você se entrega totalmente, ainda que o teu corpo não possa mais se prostrar. Ore alabassore. Andassumi canchoraba xarabarabanai. Para você que está sem força, assim te diz o Senhor: só abre tua boca. Que o Senhor falará. Abre tua boca, que o Senhor falará. Abre tua boca. Abre tua boca, que o Senhor encherá. Abre tua boca. Abre tua boca, que Deus falará. Abre tua boca. Abre tua boca, que o Espírito vai orar por ti. Abre a tua boca. Com gemidos, Ele vai interceder por ti. Xalábias de calabachai. Abre a tua boca. E enquanto você tem força para ir e vir, não pare. Enquanto tu tens força
na minha casa. Enquanto tu tens força, meu povo vai até o enfermo. Enquanto tu podes ir e vir, vá aos hospitais, vá às ruas, vá como um profeta que levou uma palavra ao meu servo. Fiz ele rastepassou, reagir, fiz ele clamar, sem forças mais ouvir, fiz ele viver um grande milagre. Sou o mesmo. Tem gente que não pode mais andar, não pode mais derraçurir, dias maus, e você pode fazer. Não reclame mais. Os enfermos te esperam, povo meu, que já não pode andar. Povo meu, enquanto tu pode andar, pare de reclamar e venha me adorar. Quantas orações eu ouço: Senhor, me tira daqui, me dá mais uma chance, que eu vou. Muitos, o tempo passou, não obedeceu, não acreditou. Venha como está, pare de falar, não vou, estou cansado. Pare de falar, não vou, estou magoado. Não quero mais decantar, quero te ver marchar. Quero te ver marchar. Eu levanto essa noiva para marchar, para ir aonde o irmão aqui não pode chegar, mas se tu podes vir, venhas, não murmures, que o teu Deus está aqui. Não pode levantar, mas orou sua vida no altar do Deus Altíssimo, teu maior tesouro. Aguarde e espere, nada te faltará. Fica em pé, noiva do Cordeiro. Oh! Aguarde e espere a provisão. Quem está enfermo nessa noite, põe a mão no teu coração. Lembre de alguém que está enfermo. Labaxere cantará balabacá, que não pode caminhar,
Você, como profeta Isaías, vai levar uma palavra. E então Deus vai se mover poderosamente. Comece a profetizar e a orar. Deus, haja cura neste lugar. Haja cura neste lugar, Senhor. Haja cura neste lugar, Jesus. Haja cura nos lares, Pai. Se você pode, Deus te envia. Vai, não tarde mais. Deus te envia. Ô Ezequias, levanta. Tu não morrerás, muito mais tu farás. Orebaxere cantarabalabacalavasou. Hoje, Deus, tua noiva nessa noite, Pai. Com teu poder e com a tua glória, Senhor. Joga por terra toda enfermidade, todo mal, todo laço de doença. Está quebrado, anulado, paralisado agora. Pelo poder do sangue de Jesus. Eu quero declarar vida, Senhor. Vida para a tua noiva, vida para a tua igreja, vida para os teus adoradores, Pai. Oh, a tua provisão, a tua honra, Pai. A tua honra, a tua honra, a tua honra, a tua honra, Senhor. Erebacalabacai. Tua honra, Pai, tua honra sobre a vida deste povo. Vem com a tua honra, Senhor. Em nome de Jesus, vem com a tua cura. Você hoje recebe uma palavra de Deus. E Ele te diz assim: pode levantar, porque eu vou te dar força. E através de você, eu ainda vou fazer muitas coisas tremendas. Toma posse, porque Deus é fiel. E a força do Senhor está sobre ti. Deus é fiel e Ele te levanta. E todo espírito de morte sai. E a bênção do Senhor que nos enriquece e não nos acrescenta dores está sobre nós. Aplauda, 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 Senhor. Caiu aqui neste lugar a chuva do Senhor. E o teu corpo, tua alma, teu espírito recebe o renovo de Deus. Irmãos, não escolha, vá aonde Deus mandar e faça a tua parte, porque quem faz o milagre é o Senhor, mas o vaso que Ele quer usar é você. Então obedeça e agradeça a Deus, porque você tem sobre a tua vida a bênção do Senhor para fazer e para ir e fazer muito além, muito além. Deus é contigo. Aplauda esse Deus mais uma vez. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Domingo, Santa Ceia do Senhor. Amém, irmãos? 9h30 da manhã, Santa Ceia. Depois, 18 horas, de novo, Santa Ceia do Senhor. Se prepare para ceiar. Semana que vem já é setembro. Domingo já é setembro. Sábado também já é, né, irmãos? Terças-feiras de setembro, adoração. Quintas-feiras, nós vamos ter aqui um mover tremendo de avivamento. Amém, irmãos? Terças, adoração. Quinta, avivamento. Alguém entre nós que não entregou a vida para Jesus e quer entregar agora, levante a mão. Se você não entregou, glória a Deus, vem aqui à frente. Glória a Deus. Decidida essa moça aí. Levantou a mão, eu quero. Glória a Deus. Amém, glória a Deus.
Pode vir à frente, pode vir à frente. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Vem aqui à frente, glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Faz uma fila assim, ó. Isso. Quem mais se entrega para Jesus hoje? Entregue a sua vida para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem mais se entrega para Jesus? Assim, ó. Eu errei. Quem mais se entrega para Jesus hoje? Igreja, já vou terminar o culto, rapidinho, não vou demorar não. Mas esse momento é muito importante. Deus tem prazer nesse momento. Pessoas se entreguem a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso, faz uma frente aqui, todo mundo. Ó. Glória a Deus. Quem mais se entrega para Jesus hoje? Glória a Deus. Bastante vida para Jesus aqui hoje, bastante almas preciosas. Quem mais se entrega para Jesus? Levante a mão. Se você não quer vir sozinho, peça para alguém vir com você. Mas não deixe passar esse dia sem receber Jesus como Salvador. Tem mais alguém para Jesus? Onde está? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Sidney, vem aqui também. Marido da Mariana. Vem com o bebê mesmo. Deus tem propósito na sua vida também. Onde você está, Sidney? Pode vir com o bebê mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Quanta gente para Jesus, igreja. Tem festa no céu. Glória a Deus. Alguém mais para entregar a vida para Jesus hoje? Você já ouviu esse apelo muitas vezes e deixou para depois, para amanhã, para amanhã. O amanhã chegou e hoje. Onde você está? Se você não confessou ainda a Cristo como seu Salvador, não perca essa oportunidade. Ele disse, aquele que me confessar perante os homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Palavras poderosas de Jesus. Tem mais alguém? Ou você estava afastado dos caminhos do Senhor, quer se reconciliar com Jesus? Pode vir aqui também. Há mais alguém? Glória a Deus. Nós vamos orar agora, junto com vocês. E depois da oração, todos vocês dêem o nome para aquela moça ali. O nome com o endereço, tudo que a gente manda uma cartinha para vocês. Então digam assim comigo, Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje e para sempre, só o Senhor Jesus é e sempre será o meu Salvador. Eu renuncio todo o meu passado e declaro, sou nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe essas vidas, Pai. Abençoa, Senhor. Muda mesmo a história deles. Escreve uma nova história. Derrama paz no coração deles. Dá eles vida em abundância em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Disse aqui que vai cantar mais 2 músicas em espanhol, viu, irmãos? Para guardar que ela vai ensaiar
e vai cantar aqui ainda. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amanhã, último dia do mês, é dia de milagre ainda, hein? Amém? Tem contrato para assinar amanhã. Tem coisa para acontecer amanhã ainda. Não perca a sua esperança. O que é, Lidiane? O que é isso? Convite do almoço? Convite do almoço lá atrás com a Lidiane, com a Roberta. Deus te abençoe em nome de Jesus, porque operando Deus, o Senhor é o nosso pastor. Deus, que a tua paz que excede ao entendimento, guarde nossas mentes, os nossos corações, os nossos sentimentos em Cristo Jesus, porque o Senhor é a nossa bandeira. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.